Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vou ler a partir do verso 18, que diz o seguinte: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Jesus, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Jesus, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os olhos, Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã de Páscoa, Senhor, que somos inspirados a lembrar de tanta coisa tremenda, as providências espirituais que Tu proveste na nossa vida. Pedimos que nesta manhã o Teu Espírito fale de forma muito aos nossos corações. Em nome de Jesus, diga amém. Repita bem forte, se você puder, comigo: eu sou tudo aquilo que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E uma das coisas que a Bíblia diz claramente, que você é mais do que vencedor. Quem concorda com isso, diga aleluia, glória a Deus. Aplauda bem forte. Obrigado, Jesus, por nos fazer vencedores, por nos trazer nesta manhã de Páscoa. Sabe, amados, não há como nós falarmos de uma data tão especial como essa, sem lembrar de pelo menos duas coisas. E uma delas é a própria origem da Páscoa, que eu sei que a maioria aqui conhece. Há muitos anos atrás, Deus estava com uma forma de tirar o seu povo de uma situação muito difícil, que era a escravidão no Egito. E ele levantou o homem, levantou Moisés e traçou um plano, e disse a Moisés que usaria a sua vontade e para libertar o povo de Israel. E eu sei que você lembra disso, pragas vieram sobre o Egito. Moisés, com muito medo, foi a Faraó e disse: Faraó, Deus tem uma ordem para você. Ele disse para liberar o povo. O Faraó, por muitas vezes, endureceu o coração, muitas dificuldades, muitos sinais, pragas, tormenta para o povo egípcio. Faraó endurecia o seu coração, até que um dia, Deus final e fatal, e disse para o seu povo, deu ordens, orientação aos filhos, que matasse um cordeiro e pegasse do sangue desse cordeiro, espargisse sobre os umbrais de cada porta de um judeu, de um filho de Deus. E aconteceria que naquela noite determinada, onde eles deveriam fazer isso, o anjo da morte passaria pelo Egito. E ao passar pelas ruas, por cada casa, todos os primogênitos de cada casa em que não houvesse aquele sinal do sangue do cordeiro, morreriam. Por acaso, o filho do Faraó foi um dos primogênitos que veio a morrer por causa daquele povo. O Faraó, além de ficar muito indignado, ele sentiu profundamente a sua perda. E aí, por causa da sua perda, ele resolveu abrir mão, resolveu libertar o povo de Israel do Egito. E Páscoa significa justamente isso. A origem da palavra Páscoa significa passagem, presságio do seu original. E quando o anjo da morte passou, selou a morte daqueles que não tinham uma aliança com Deus.
mas a libertação de um povo que havia sido chamado segundo o nome do Senhor Jesus. Um querido que tinha sido levantado em vitória, que Deus amava muito e que tinha decidido acabar com a sua miséria, com a sua vergonha, com a sua escravidão. Então, a partir dali, Faraó libera o seu povo. Sabe, não seria a primeira vez que Deus daria escape aos seus filhos. Não seria a última vez que Deus providenciaria um caminho, uma alternativa para nós, seus filhos. Você sabia disso? E é por isso que a segunda grande coisa que nós sempre lembramos quando falamos de Páscoa é sobre Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus era chamado Jesus de Nazaré, que era costume daquela época falar sobre alguém ou a respeito de alguém, dando a sua origem, citando o lugar de onde ele provinha, citando onde ele, por sinal, meu querido, Nazaré não era lá uma das melhores para um homem nascer naquela época. Nazaré significava pobreza. Então, uma certa vez, um líder judaico ainda perguntou: vem cá, pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Jesus veio desse lugar. E eu não sei se todos entenderam naquela época, mas a bem da verdade é que a obra de Jesus mostrou muito claramente que Jesus era alguém especial. Que Jesus era alguém que ninguém nunca tinha conhecido antes. E já nos primeiros dias da sua convivência em família e no templo, quando era ensinado, na realidade, ele já passava a ensinar os grandes líderes. Logo quando jovem, quando adolescente, ministrava e falava com tanta sabedoria. Os líderes daquela época, os anciãos, os homens mais cultos da doutrina judaica, sentavam para ouvir o menino Jesus falar e ministrar. A ação do Pai, porque ele era o próprio Filho de Deus. Ele havia escutado, ele sabia o que era o coração do Pai, e eu acho que isso fazia de Jesus, sem dúvida nenhuma, alguém mais do que especial, porque ele conhecia a Deus, conhecia o projeto de Deus, conhecia a intenção de Deus, e por causa disso, pôde cumprir um ministério de excelência, um ministério que alcançou a mim e a você, e que fez toda a diferença na humanidade. Gente, até pessoas se declararam não cristãs, até pessoas que se declaravam livre de toda e qualquer crença, até pessoas que julgavam ser a Bíblia um conto, tiveram que reconhecer em alguma fase da sua existência que Jesus realmente era Filho de Deus. Através dos séculos, amados, a gente não encontra referência maior, referência de um homem maior do que Jesus, porque através de todos os tempos, Jesus sempre foi o maior, o grande. Ele da história sempre foi o maior homem que o mundo já conheceu e que já existiu. Sabe, a vinda de Jesus a essa terra cumpriria um projeto e um propósito muito claro de Deus, muito forte, que mudaria a história da humanidade. E o primeiro propósito que Jesus cumpriu na terra, que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã de Páscoa, é o propósito da reconciliação. Você pode repetir comigo? Mais forte, reconciliação. A Bíblia fala porque nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte de seu Filho Jesus. Nós acabamos de ler um texto, amados, que fala, que revela, está dizendo que Deus resolveu não imputar a nós, não atribuir a nós os nossos erros, os nossos pecados. Sua criatura, ele olhou para os seus filhos, viu a sua incapacidade de vencer, de conseguir amor.
tentou várias vezes, diversas vezes, recuperar esse homem, levantar esse homem. Gente, Deus sempre teve prazer em ter contato conosco. Deus sempre quis estar com o homem, a sua criatura, dos seus filhos. Deus sempre sonhou com isso. Se você olhar lá para o livro de Gênesis, Deus estava sempre passando para ver o seu amado. Vocês lembram disso? Todo dia Deus passava lá para encontrar Adão e Eva. Tinha prazer nisso, de ver como é que estava o filho Adão. E mesmo depois que Adão pecou e a humanidade se corrompeu, Deus tentou várias vezes se reaproximar do homem. Mas, pastor, por que a verdade de Deus se reaproximar do homem? O homem sempre esteve aqui na terra, o homem sempre foi homem. Qual é o problema? O problema sempre foi o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. Revela que entre luz e trevas não há comunhão e que Deus não pode compactuar com o pecado. Luz, onde há trevas. Deus não pode se aproximar do homem quando ele está no pecado. É isso. Era esse o nosso problema. Aliás, sempre foi esse o nosso problema. Vencer o pecado. Vencer as dificuldades, deixar de lado coisas fúteis da vida, coisas que nos afastam de Deus. Sempre foi essa a minha e a sua dificuldade. Sempre foi essa a dificuldade do homem, de fazer o que era certo, de fazer o que era justo, de seguir os princípios de Deus. Você vai lembrar que numa dessas tentativas, Noé, grande Noé, o homem, o julgamento de Deus. Então, Noé é chamado para uma grande obra. Vocês conhecem a história que diz que Deus deu ordem para Noé construir um grande barco, um barco muito grande, que caberia todo mundo lá dentro, e caberia a humanidade daquela época. E Deus mandou Noé anunciar: olha, gente, Deus vai mandar a chuva dos céus. Deus vai fazer uma coisa diferente, que você nunca viu, que você nem eu sei explicar direito, mas deixa eu falar uma coisa: é hora e tempo de se arrepender, hora e tempo de entrarmos na arca, de seguirmos a voz do Pai, porque Deus, o Pai, é quem ordenou, e as pessoas sempre deram as costas para a voz de Noé, assim como nós fazemos hoje. A importância é o aviso de Noé. Não estavam nem aí, estavam preocupados com a sua vidinha, estavam preocupados com o que havia de novidade nas aldeias, o que acontecia na idade da pedra, naquela época que bombava. Hoje a gente tem Twitter, Facebook, Instagram, hoje a gente não consegue viver longe de um tal de smartphone, da internet. Vira uma maldição a nossa vida quando nos prende, nos amarra. Qual seria naquela época? Achavam o povo que os afastavam de Deus. Será que a moda naquela época era desenhar, pintar a história nas cavernas? Eu não sei com toda certeza, meu amado, mas eu sei, através da história, Deus sempre quis estar próximo da sua criação. Deus sempre fez força e esforço para estar próximo de nós. E nós, infelizmente, nunca responderam às suas expectativas. O povo não atendeu o chamado de Moisés, de Noé. E era só mais várias tentativas que Deus estava fazendo, através das gerações, para nos aproximar dele. Deus sabia que o homem não iria conseguir. Deus já nós não iríamos chegar, não iríamos nos afastar desse peito que nos escraviza. Deus percebeu, olhando para nós, que apesar de nos amar muito, nós não venceríamos. E por isso Jesus entra na história.
E é por isso que Jesus entra num circuito e vem cumprir um dos chamados mais gloriosos, que nos deu esperança, que nos deu uma nova chance. E esse chamado resultou na reconciliação. Sabe o que acontece, amados? Deus não poderia nos aceitar com o pecado. Então tínhamos essa dívida. O pecado se tornou um escrito de dívida. O pecado se não poderíamos pagar nem resolver. Então Deus parou a história e mandou o que havia de mais precioso, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Agora, uma coisa que se repete na história é interessante. Quando Jesus veio com esse propósito, quantos lembram aqui que os fariseus, os saduceus, estavam sempre procurando uma brecha? Você lembra? Quantas vezes homens que deveriam defender Jesus, o Salvador de Deus, estavam a criticar e procurando uma brecha para importunar Jesus, para impedir de Deus. Não eram capazes de enxergar em Jesus o Salvador. E o perseguiam. E travavam Jesus fazendo milagres, curando enfermos, salvando pessoas, multiplicando comida, coisas que nunca tinham sido vistas. Parecido com isso, só os grandes profetas de antigamente, a qual Deus havia falado através de Elias e Eliseu, os homens, mas ali agora era diferente, era Jesus, era o próprio Deus. E os fariseus, os saduceus, esses homens continuavam a criticá-los. E sabe, queridos, mera coincidência ou não, mesmo depois de muitos e muitos anos, a igreja começou a fazer a mesma coisa com as pessoas que queriam se aproximar de Jesus. Você sabia disso? As pessoas começaram lá, tudo isso que Jesus havia feito na cruz do Calvário. Ele morreu, ele ressuscitou, ele trouxe vida, salvação, vida eterna. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, diga ao Senhor. Quem for, Jesus é o meu Salvador. Foi por causa da morte dele que eu e você tivemos. Só que o que nós passamos a fazer? Passamos a olhar para as pessoas e julgá-las. A igreja passou a julgar as pessoas, a rotular as pessoas. Não, olha, desculpe, mas você não serve para conviver aqui com a gente, você não serve para uma igreja, você usa óculos verdes. Não, aquela ali é muito cafona, né? Não. Perceberam como é que fulano anda? Rapaz, mas aquele cara só chega bêbado em casa. Atitudes minhas e suas. Atitudes da igreja que faziam exatamente o que os fariseus faziam. Afastar o desejo que Deus tinha para com a humanidade. Sabe, queridos, você pensou assim, presta atenção aqui, ó. E se você não pensou assim algum dia na sua vida? Eu não vou àquele lugar, porque lá eu me sinto tão mal. Você já tinha sonhado isso? Não, você me desculpe, mas eu nunca vou ser merecedor da graça de Deus, merecedor. Olha para mim, eu sou ruim, as pessoas lá, olha lá como é que elas são bonitinhas, elas penteiam o cabelo com gel, olha, andam perfumadas, bem arrumadas, tudo do mês. Eu nunca vou conseguir ser como elas, não dá para mim, eu não consigo, eu não tenho forças. Não, Deus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. E sabe, com as nossas atitudes, nós começamos a fazer as pessoas... A igreja começou a matar o sonho de pessoas que ainda tinham esperança
de viver uma vida diferente. Porque, afinal de contas, o Evangelho fala disso. Afinal de contas, o Evangelho fala de nova vida, de salvação, de transformação. O que é transformação, gente, se não mudar tudo? O que é a definição se não mudar, dar uma volta de 180 graus e andar completamente em outra direção, um novo rumo, com novas esperanças, um novo futuro? Isso é Bíblia, isso é o projeto de Deus desde o início. Sabe, desde o início, Deus sabia que nós não conseguiríamos sozinhos. Um belo dia, Jesus estava a desenhar sobre a terra. Eles trouxeram arrastada uma mulher acusada de prostituição. Jogaram-na perante Jesus. E com as pedras na mão, porque esse era o rito da época. O pecado de prostituição naquela época era um pecado de morte. E o instrumento mais fácil, barato, disponível naquela época era justamente a pedra. Então as pessoas já estavam de pedras na mão, jogaram a mulher, aquela miserável daquela prostituta, diante de Jesus. Chamaram Jesus, que estava a desenhar sobre a terra. Olha aí, Rabi, mestre, olha aí. Olha só que vergonha para a nossa sociedade. Olha só que mulher miserável. Olha o estado dessa prostituta. Uma vergonha para a nossa sociedade. Uma tristeza para os nossos filhos. Um exemplo terrível para todo mundo. Isso é uma podridão. Isso é escória. Isso é tudo que sobrou. Não podemos conviver com isso. Nossos filhos não podem conviver com isso. A nossa igreja não pode conviver com esse tipo de gente, porque nós somos diferentes, nós somos santos. E aí, Jesus, o que vamos fazer? Está contigo agora. Diz aí, Jesus. Olha aí. Jesus, imagino eu, sem sequer levantar a cabeça, em alto e bom tom, se dirige àquela multidão e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E uma a uma, foi largando a sua pedra ali mesmo, deixando-a cair no chão. Porque o coração de Deus, amados, sempre quis se reconciliar com o homem. Deus nunca esteve preocupado em nos condenar. Eu não sei se algum dia você já teve esse sentimento de condenação, de tristeza, de se sentir incapaz, ou de não ser merecedor, merecedora do amor de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se algum dia esse sentimento bateu no seu coração, esse não era o propósito de Deus. Deus nunca quis que você se sentisse assim. Ele te ama e Ele te quer profundamente, quer ter comunhão com você, quer andar com você todos os dias, em todos os momentos, não só nos momentos alegres, mas também nos difíceis. Quer andar com você no momento da doença e no momento da saúde. Quer andar com você mesmo você se sentindo incapaz ou não merecedor. Porque em questão de merecimento, gente, nós estamos aqui no mesmo nível. Ninguém merece coisa alguma. Se dependesse das nossas ações ou atitudes, meu querido, eu vou te dizer com sinceridade, nós estamos exatamente no mesmo nível. Não somos merecedores de nada. Não temos quase nada em nossas mãos que seja útil para Deus. Mas Ele me amou a si mesmo. Ele te amou a si mesmo. E sempre estivesse perto. E por isso mesmo enviou Jesus. Para mostrar que o amor dele era profundo, grande, capaz de anular todo o pecado, toda a culpa, e nos dar a chance que precisávamos para andar diante dele
de novo. Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus está aí, gente. Ele está nos mostrando exatamente isso, e é isso que é importante nós gravarmos no nosso coração. É isso que é importante você saber e entender. Não importa o que passou, não importa o quão miserável você se achava ou se ache. O que importa é que Deus te amou desse jeitinho, desde o princípio. E mandou Jesus para dizer claramente, te dar esse recado nessa manhã. Que quer você de volta de novo, que quer você pertinho dele, aleluia, que quer você caminhando com ele, porque ele vai te ajudar, ele vai te suprir. Um dia um grande homem conhecido, sábio, que veio se tornar um grande escritor na sua adolescência, se dirigiu um grande cientista da sua época, Deus, que acreditava no Senhor, e questionou esse homem a respeito, porque ele já estava bem incerto da fé. E ao dirigir-se a ele, aquele grande cientista fez a seguinte pergunta: vem cá, você faz alguma coisa para agradar o seu pai em casa? Escuta isso aqui. O rapaz respondeu: não, eu corto a grama para o meu pai. E por que você corta a grama para o seu pai? Ele tem um problema de coluna muito sério. Então eu corto a grama. Isso é uma maneira de eu ajudá-lo. É uma maneira de eu fazê-lo feliz. E aquele homem perguntou: fazendo isso, você faz com que seu pai te ame mais? E ele deu uma gargalhada e disse: mas é claro, o senhor sabe que não. Meu pai me ama pelo que eu sou, ele é o meu pai. Ele não me ama pelo que eu faço, mas sim porque eu sou seu filho. Na verdade, ao responder aquela pergunta, o homem, aquele jovem rapaz ainda, ele entendeu o que aquele grande cientista queria dizer. Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Deus nos ama por aquilo que somos. E eu quero que você repita: um filho de Deus, amado de Deus, que Ele quer bem. Essa é uma grande verdade nessa manhã. E a segunda grande ministério de Jesus, eu gostaria de dizer para você é que a reconciliação, ela resulta em salvação. A reconciliação preparada por Deus, onde Ele então prepara um acesso do homem para com Deus, livre de pecado, livre de culpa, livre de ressentimentos, onde ele mesmo com as suas fraquezas pode se aproximar de Deus e receber perdão. Desemboca exatamente no rio da salvação. E a Bíblia fala em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, foi esse mesmo simbolismo que Deus levantou quando matou o cordeiro. Era um cordeiro puro, era um cordeiro especial. Ele deu instruções a respeito de como ele deveria ser. Ele não poderia ter manchas, ou seja, ele não poderia ter pecado. Tinha que ser puro. O sangue dele teria que ser revertido ao chão, e parte dele teria que ser recolhido e colocado nas portas. Era o sangue, era um cordeiro especial naquela atitude, naquela orientação. Era o sangue do cordeiro que viria livrar de todo pecado. O sangue do cordeiro providenciou a primeira libertação, liberou Israel da escravidão, quebrou o laço de Satanás, quebrou o jugo de Satanás, quebrou a vergonha, quebrou a humilhação. E Jesus, muito tempo depois, iria de uma vez por todas, finalmente, quebrar a sua vergonha, quebrar a sua maldição, quebrar as coisas que você tinha desprazer de falar. Ele veio fazer aquilo que você não conseguiria. Ele veio te amar, ele veio te trazer
para a presença do Pai. Ele veio, sim, te dar a mão e te apresentar um Deus vivo, um Deus que te ama, um Deus que as portas estão abertas aqui nessa noite. Porque esse Jesus, Jesus de Nazaré, pagou esse preço, cumpriu esse ministério, te trouxe aqui, te revestiu de um novo homem, de uma nova mulher, sim, transformou a história da sua vida, para que você fosse feliz, para que você tivesse a vida eterna, salvação, 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 isso é o que mais importa, é isso que Deus sempre quis para mim e para você, é por isso que Ele trouxe Jesus, não importando os nossos problemas, importando nossas dificuldades, Ele trouxe Jesus, este Jesus que está aqui para consumar todo o projeto, para assim nos levar diante da presença do Pai e nos fazer nova criatura. Aí, queridos, deixa eu te falar uma coisa, é nessa hora que a gente consegue não olhar mais para as nossas fraquezas, é quando nós olhamos para Jesus e por tudo que Ele fez por nós, é que nós conseguimos não enxergar mais a nossa mancha de pecado. É por isso que nós, ao olharmos para Jesus, não ficamos mais preocupados se as pessoas vão ou não nos aceitar, porque Ele, o próprio Deus, já nos aceitou. É esse o sentimento que brota no nosso coração, é essa verdade, é esse amor que sai de dentro de nós, através do Espírito Santo, quando entendemos que sim, desde o início, Deus queria andar conosco. Repita comigo, Deus, desde o princípio, queria que eu andasse com Ele e tivesse a salvação. Andar com Ele é a resposta da salvação. Há muitos anos atrás, conta-se que mudou, se aproximou de nada mais, nada menos que Henry Ford, que foi, pela história, um americano que revolucionou a sua vida. Eu conheço um pouco de administração e quem estuda aí nas universidades sabe muito bem quem é esse homem. E ele, revolucionário, junto com outros homens e pensadores da sua época, a respeito de como administrar a produção, como ser produtivo, reduzindo custos e uma série de coisas. E ele foi exatamente da empresa Ford, que hoje nós conhecemos aí, compramos seus carros. Esse era o nome desse carro. E já nessa época, muito cedo, ele encontra, se aproximando do banco, um jovem com semblante caído, saindo da agência bancária. Ele para esse rapaz e pergunta, vem cá, o que houve? Que semblante é esse? Que tristeza é essa, rapaz? E o rapaz começa a contar para ele a história da vida dele. Sonho, ele tinha um projeto, ele tinha um desejo muito forte. Ele também era um empreendedor, só que ele havia acabado de sair da cadeira do gerente do banco e não tinha empréstimo para o seu empreendimento. Ele não tinha recursos. Essa época era a época da Grande Depressão, uma época de grande crise nos Estados Unidos. Presta atenção, crise. Talvez isso te lembre alguma coisa. Talvez isso te lembre os tempos atuais. Em meio àquela crise toda, o banco não quis dar um empréstimo para aquele rapaz, aquele jovem empreendedor. Então, depois de pensar alguns segundos, Ford pega aquele rapaz pelo ombro e volta para voltar à agência. E eles caminham de volta à agência, e quando chegou bem próximo à porta da agência, ele disse, abraçando aquele rapaz, com uma voz bem alta, para que todo mundo pudesse ouvir, principalmente o gerente, e disse, meu querido, que falou o nome dele, nós ainda vamos nos encontrar, muitas vezes. E desfez o abraço, o rapaz olhou para ele assim, como, sem entender o que estava acontecendo, e disse para ele, mas não mudou nada.
Não mudou nada. O Ford não tinha dado, agora tivesse bastante. O Ford não tinha feito nada mais do que dito aquelas palavras orajadoras, no máximo. Mas Ford olha para aquele rapaz e disse o seguinte: olha, o pouco que eu fiz aqui é suficiente para você voltar lá naquele gerente e conseguir o seu empréstimo. Então vai lá, entra agora, antes de mim até, vai lá. E fala com o gerente de novo. E qual o final dessa história? Qual o final dela? Isso, acertou você que achava que o rapaz conseguiu o empréstimo. E conseguiu mesmo. Pessoas olham pela aparência. As pessoas julgam pelo que veem. Porém, Deus não julga pelo que vê. Deus quer todos nós próximos a Ele. E Deus mandou Jesus, meu amado, para que se nós andássemos com Ele, nós tivéssemos viver a vida que Ele sempre planejou para nós.